Meus amigos, minhas amigas, vamos falar hoje da evolução do salário mínimo em dólares. Já me pediram várias vezes para fazer essa demonstração, então hoje finalmente chegou o dia, né? Tenho aqui a planilha com histórico do salário mínimo em dólares por governo, por mês e anualizado. Então a gente pega aqui os dados de todos os governos desde a ditadura militar, 1965, né, até o governo Bolsonaro. Então aqui nós temos o valor do salário mínimo em dólares, tá? O valor do salário mínimo em dólares convertido para o dólar daquela época. Então, pega o salário mínimo vigente naquele mês, naquele ano, divide pela cotação do dólar daquele mês e você vai ter o valor do salário mínimo em dólares. Tá? Aqui a gente tem total em dólares no ano, que é a soma de todos os salários mínimos que o trabalhador que recebe um salário mínimo recebeu no ano. Ou seja, soma o dólar de janeiro até dezembro e você tem o total em dólares. Esse aqui é o valor médio no ano em dólares, ou seja, o total em dólares no ano que o trabalhador recebeu dividido por 12, tá bom? E aqui o valor atualizado em reais no ano, que é o valor total em dólares multiplicado pelo dólar atual. O, o dólar atual eu peguei uma média, tá bom? Eu não sei quando vocês vão ver essa planilha, mas o dólar ele fica saltando entre 5,10, 5,30, então eu cravei 5,20 no meio, tá bom? Então a gente tem aqui um dólar a 5,20. E temos essa outra coluna dessa planilha, que é a desvalorização em relação ao valor maior em reais na história. É para você ter uma percepção do quanto se perdeu em poder aquisitivo em relação ao maior salário mínimo da história. E esse valor aqui é anualizado, ok? Então vamos lá, vamos ao maior valor do salário mínimo da história, que foi no governo do PT, no ano de 2011. Né? Então aqui o Lula saiu do governo, né? E deixou um salário mínimo no orçamento do último ano para o próximo presidente, no caso foi a Dilma Rousseff, com o maior valor do salário mínimo da história. E se você pegar aqui e somar todos esses dólares, dá 3.913 dólares e 21 centavos de dólar. Bom, isso seria em torno de uma média de 326 dólares e 10 centavos por mês. Né? E atualizado em reais, né? Se você pegasse todos aqueles salários mínimos que você recebeu em dólares, pegou, guardou lá no cofre da sua casa, embaixo do colchão, não importa. Você guardou, tá com dólar, dólar é dólar. Tá? Foi na casa de câmbio, trocou, você recebeu 20.348,68. Tá? Para comparar com o valor de hoje do governo Bolsonaro, vamos lá. Aqui no governo Bolsonaro, o ano de 2022 não terminou. Então, nós vamos comparar com o ano imediatamente anterior, 2021. Ok? Então, aqui no ano de 2021, o total recebido em dólares foi de 2.445 dólares e 50 centavos no ano. Se somar todos os dólares recebidos, você vai ter isso aqui, né?
uma média de US$ 203, então você compara aqui com o maior da história, que foi o do PT, você está comparando assim, são US$ 3.913 contra 2.445. Isso explica a perda de poder aquisitivo, tá? Por isso que as pessoas estão sentindo que ficaram mais pobres, tá bom? Porque nesse período aqui do governo Lula, do governo do PT, as pessoas estavam comprando carro zero, estavam comprando casas, estavam viajando para o exterior. Tinha pobre, de fato, viajando para o exterior. Por quê? Porque a pessoa tinha um salário mínimo forte em dólares e ela podia parcelar, né, o valor das despesas dela no exterior. Então ela fazia o carnezão aqui e ir embora. Tá? Nosso salário mínimo não é o top salário mínimo do mundo, tá? Mas só do fato da gente ter chegado nesse patamar aqui, a percepção para os pobres do país é que as coisas tinham realmente, de fato, melhorado, tá bom? Se você for comparar hoje, tá? Esses 20 mil e compara com os 12 mil que você receberia nos dias atuais, são 7.632 reais a menos no ano que você deixa de receber. Então, isso explica muita coisa. Isso explica porque as pessoas não conseguem fazer as coisas que faziam antigamente. Por exemplo, a pessoa que gosta lá do churrasquinho com a picanha. A carne é uma commodity. E como toda commodity, o preço dela é em dólar, porque eles vendem isso aí lá para o exterior. Né? Então, no caso, o produtor ele tem interesse em vender o seu produto pelo melhor preço possível. Então, ele vai vender para o exterior. Né? Se aqui no mercado interno não estiver pagando perto do que ele deseja, é para lá que ele vai mandar. Tá bom? Quando o nosso salário mínimo tinha um poder de compra alto, a gente não percebia essa diferença. Né? Você pode dizer, a carne é cara, mas perto dos dias atuais, nem se compara. Né? O cara de lá hoje passou a ser uma fortuna. As pessoas não têm condição realmente, porque elas perderam poder aquisitivo. Os brasileiros que recebem um salário mínimo, que tem um salário baseado, né, em uma pouca diferença em relação ao salário mínimo, que é o grosso da população, eles sentem isso. Tá? São as pessoas que estão hoje mais sofrendo no país. Então, você pega a maioria das aposentadorias, elas são pelo salário mínimo. E muitos desses aposentados e aposentadas, eles são chefes de família, eles que dão sustento para a família. Né? Com essa grande quantidade de desempregados que a gente tem no país hoje, sobra para os aposentados bancarem as famílias. Então são eles que bancam as famílias e eles perderam também o poder aquisitivo. Então, assim, a percepção é que as coisas pioraram. De fato, elas pioraram. Tá? Então, os números eles não mentem. Tá? Os números eles jamais enganam. Então a gente tem aí, tá tudo planilhado, tá pelo dólar, tive cuidado de pegar cada dólar para cada salário mínimo e ir lá e fazer os devidos cálculos. Então vamos continuar aqui a nossa comparação. Isso foi com o governo atual. Né? Então já desmistificamos o governo atual. Então a situação piorou, né? E não tem aqui sinal de melhoria. E vamos então comparar com o período da ditadura militar, que foi, né, o que alguns diziam, até o momento que as pessoas falam, né, você acredita, mas assim, pega o valor, põe na planilha. Então vamos lá, ditadura militar.
Olha aqui o quanto que a pessoa recebia em dólares no ano de 1965, US$ 377, um valor incipiente. Né? Não vamos nem comparar esse valor, porque não faz nem cócegas nos US$ 6.913 que o governo do PT pagou por ano no salário mínimo. Tá? Vamos para um período que o governo da ditadura tenha tido um salário mínimo melhor. Né? Então, aqui, depois de mais de 10 anos de ditadura, aqui, não, 20 anos, gente, no ano de 1981, vamos lá, quase 20 anos de ditadura, eles conseguiram um salário mínimo de US$ 1.000. E US$ 79. Mesmo assim, se você comparar com US$ 6.913 do governo do PT, são 4 vezes mais a percepção, o poder aquisitivo de quem viveu no governo do PT, recebeu o salário mínimo no governo do PT, tá? Então, é isso aí. Então, isso aqui explica muito, né, o, a valorização que ocorreu no salário dos trabalhadores e dos aposentados durante o governo do PT e por que o país crescia, as pessoas sentiam que estavam melhorando e podiam fazer dívidas, viajar, é, ter uma boa alimentação. Foi isso. Tá? Se você for comparar, por exemplo, com o PIB, né, aí vai ficar uma outra planilha, né, porque a produção, o produto interno bruto brasileiro no governo do PT também foi recorde. Tá? Mas isso vai ficar para uma próxima planilha, tá bom? Agradeço aí a audiência de todos vocês. Não esqueçam de deixar o like, que ajuda a gente aí a continuar desvendando esses dados para vocês. E qualquer dúvida, deixa aí os comentários, a gente pode fazer outros vídeos com explicações, tá bom? Fiquem com todos, com o nosso Pai Celestial, Criador do Universo, nosso Deus, e com o nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus Cristo. Que Ele abençoe a todos nós, né? E que tenhamos paz no, no nosso país. Fiquem com Deus. Amém.